Fundecitrus divulgou recentemente a estimativa de safra de laranja, quase 50% maior que a do ano passado. Por que um número tão grande assim? Fala, obrigado. A explicação é uma combinação de dois fatores, né? O primeiro deles é que a gente vem da safra passada, que foi extremamente baixa, né? Então, essas árvores do Parque Citrícolas, elas tinham reserva energética suficiente para produzir uma boa safra esse ano. E o segundo fator são as condições climáticas ideais que aconteceram durante o florescimento e o desenvolvimento dos frutinhos, o pegamento dos frutos do chumbinho, que a gente chama. Essa safra do ano passado, que foi muito pequena, como você falou, fez com que o número caísse muito. Então, vocês estão fazendo uma comparação até com a média das últimas safras para mostrar que a desse ano está dentro desse esperado, é isso? Isso. Nós preferimos fazer a comparação dessa safra com a média dos últimos 10 anos, né? Porque a safra passada ela foi uma safra típica, né? Então, ela não permite uma boa base de comparação. Se a gente comparar com a média histórica, né, dos últimos 10 anos, a gente vai ter um número de 320 milhões de caixas, na média, em cada uma das safras, né? Então, essa comparação da safra atual, dos 364 milhões que se espera produzir, em relação aos 320 milhões, é uma safra 14% superior à média histórica. Ela está esses 14% acima da média, até porque o produtor está acreditando mais e acabou aumentando seus pomares? Vocês verificaram isso durante a pesquisa? Perfeito. O levantamento de campo nos mostrou fatos muito positivos, né? O primeiro é que os pomares abandonados, que eram 6.500 na safra passada, passaram para menos de 2.000 hectares nessa safra. Então, a gente tem uma recuperação de 4.500 hectares de pomares, que agora eles entram na fase produtiva novamente, né? E também uma erradicação menor. Então, o ano passado nós chegamos em 28 mil hectares erradicados e nesse ano esse número caiu para 14 mil, sendo que desses 14 mil, 2 mil hectares já foram replantados com laranja de novo. Então, nós temos aí cerca de 15% já replantado com laranja da área que foi erradicada nesse ano. Essa recuperação de alguns pomares acaba evitando também, mas ajudando no controle de doenças. Sim, a gente tem pomares, produtores que estão acreditando mais na cultura, né? E pomares melhor manejados, e aí você diminui com isso as doenças, a proliferação de doenças desses pomares para outros pomares, né? Então, de pomares mal cuidados para pomares que estão manejados, bem manejados. Vinícius, eu queria que você explicasse como que é feito esse levantamento, como que o Fundecitrus faz toda a pesquisa, como que vocês chegam nesse número que foi divulgado agora. Tá. Primeiro a gente vai a campo contar árvores, né? Então a gente faz a atualização do inventário de árvores, né? Isso é feito uma contagem, cerca de 5% dos talhões de laranja, o que equivale a 2.625 talhões de laranja que eles são integralmente contados. Então as árvores ali são separadas nas 4 faixas etárias, então árvores de idade 0, na categoria 0, 1, 2 e 3. E também as árvores são separadas e contadas as árvores mortas e as falhas que existem naquele talhão. Então, com isso, nós temos um número de árvores produtivas que vão produzir na safra. Depois, num outro momento, nós temos aí a derriça, que foram derriçadas mais de 2.500 árvores nessa safra. Então, foram derriçadas árvores nas 6 categorias de idade também, né? E aí a gente tem 2 outros componentes que são projetados, né? O tamanho dos frutos, né, quanto esses frutos vão crescer ao longo da safra, né, e a quantidade de queda, qual que é o percentual dos frutos que estão agora, né, em abril, quando foi medido o número de frutos por árvore, quanto desses frutos vão cair até o final da safra. Esses 2 últimos componentes é uma projeção que a gente faz agora em maio, né, e ela vai sendo corrigida ao longo da safra nas reestimativas. Então, o nosso pessoal continua visitando cerca de 1.000 talhões até a colheita definitiva desse talhão, né, ao longo da safra. E aí, medindo nesses talhões, nessa pesquisa, o crescimento, do desenvolvimento dos frutos e a quantidade de laranjas que vão caindo ao longo da safra para a gente fazer, então, os ajustes na estimativa que é feita em maio. Então, a primeira é em setembro, depois em dezembro, fevereiro e o fechamento da safra será o ano que vem, em abril.
Está previsto, então, para o dia 11 de setembro ser divulgada a reestimativa da safra. É importante fazer esse acompanhamento até por questões de clima, de praga, tudo isso pode influenciar nesse número, né? Perfeito. A grande influência é climática, né? A mais forte das influências é a climática. Então, se chover muito, de agora em diante até a colheita dos talhões, essas laranjas que estão hoje na árvore, elas ganham mais peso, elas crescem mais, enchem mais de água e ganham mais peso, né? Então é esse acompanhamento do tamanho e da queda, né? Agora a queda tem mais a ver com a colheita. Se a gente tiver uma colheita mais rápida, essa árvore ficou menos tempo exposta às intempéries climáticos ou fatores de doença, né? Que pode provocar queda na árvore, então cai menos. Se a colheita for mais demorada, mais lenta, por conta de um volume maior da safra, por exemplo, né? Então a gente tem um atraso, um prolongamento da colheita e esses frutos, então, eles tendem a cair mais, né? Então são esses fatores que agora a gente precisa ir ajustando ao longo da safra para então chegar no número final da safra em abril do ano que vem. Essa questão da safra ser muito maior do que a do ano passado, pode ter algum impacto no mercado ou não? Ainda vai ter ajustes que vão manter o mercado rentável para o produtor? Sim, a gente acredita que pode ter uma variação de preço para baixo aí da caixa de laranja. Não é um número que a gente acompanha, né? O CPEA da USP tem números melhores, fontes melhores do que a nossa, né? Porque são eles que fazem o acompanhamento do preço da caixa. Mas mesmo assim, mesmo que o preço reduza, né? E é natural que a gente espera uma redução devido à grande oferta de laranjas, a rentabilidade final aí do produtor ainda vai ser boa, né? Por conta do grande volume de produção. Então, esse volume grande de produção deve compensar aí uma pequena queda de preços que pode acontecer aí, agora durante a safra, né? E outro fator que é positivo é que os estoques de suco de laranja, eles estão muito baixos, segundo a Citrus BR, né? Eles também são a Citrus BR que é a fonte sobre a divulgação de estoques. Então, estoques baixos, é possível que esse volume de produção que a gente vai produzir não exceda a necessidade para atender a demanda e constituir grandes estoques aí, né? Então, acho que estamos num momento positivo da safra. Ok, obrigada, Vinícius, pela sua vinda aqui e por todas as suas explicações. Obrigado a você, Rafaela. E vocês acabaram de ouvir a entrevista com o Vinícius Trombin, ele que é coordenador da pesquisa de estimativa de safras de laranja do Fundecitrus. Voltamos ao programa.